Olá, eu sou o jornalista Marcelo Matuziak e falo em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS, realizando uma série de entrevistas com os candidatos a vereador em Porto Alegre. Nós, por uma questão de padronização, lembramos que as perguntas são as mesmas para todos os candidatos e o tempo de resposta também concedido de 4 minutos para a primeira questão, depois 2 minutos para a segunda questão e mais 2 minutos para a terceira pergunta. O nosso convidado de agora é o candidato do PTB, Oscar James Segal. Obrigado por nos receber. Doutor Oscar, qual a motivação para a sua candidatura e quais suas propostas para a promoção da saúde no cargo de vereador em Porto Alegre? Bom, eu sempre achei que quando uma pessoa concorresse a um cargo eletivo, ela não deveria depender desse cargo eletivo para sobreviver. Na minha ideia, o político, o cargo eletivo, ele não é profissão. Então, essa é a primeira motivação, né? Eu não preciso da política para viver. Eu tenho quase 40 anos de profissão, né? E não preciso da política para sobreviver. Depois, por estar muitos anos na saúde, e principalmente 38 anos atendendo pacientes do SUS, eu tenho visto, né, e os meus colegas também, uma série de dificuldades que os pacientes continuam tendo ao longo desses anos para ter acesso às questões da saúde no SUS. É claro, eu sou psiquiatra, eu estou puxando, entre aspas, a brasa para o meu lado, os problemas da minha área. Então, assim, eu trabalho num hospital psiquiátrico há muitos anos com pacientes do SUS. Esses pacientes são tratados no hospital, saem de alta e vão procurar a manutenção deles fora e não encontram. Por exemplo, para tu conseguires um médico psiquiatra num posto de saúde, é de 8 meses a 1 ano. Como eu disse na minha proposta, nós temos 20 anos dentro do século XXI. Isso não é possível que aconteça. Nós não temos um psiquiatra em cada posto de saúde para atender as demandas dos hospitais. O que acontece? Eu que sou soldado de frente, que trabalho lá no atendimento direto ao paciente. O paciente interna, se trata, melhora, sai e não tem suporte fora do hospital. Então, esse é um dos meus motes, é que haja suporte hospitalar, extra-hospitalar, em postos de saúde para pacientes egressos de instituições psiquiátricas. Isso vai diminuir o custo da saúde. É mais fácil, é mais barato tu tratares um paciente fora do hospital, é mais barato para a família, é melhor para a família, é melhor para o paciente, mas isso se perde no meio do caminho. Ele acaba reinternando. Mas, pô, fulano, o que aconteceu? Não tinha medicação no posto. O que aconteceu? Não consegui psiquiatra. Saí, me marcaram psiquiatra para daqui a 5 meses. Isso não é possível. Né? Nós não estamos no início do século passado. Nós estamos 20 anos dentro do século XXI. E não são medidas complexas, que exijam grandes aparelhos ou medicações caríssimas, ou como se chama assim, alta complexidade. São medidas simples. E é impossível que isso não possa ser resolvido. Doutor, nós temos mais 1 minuto, se quiser detalhar outras propostas do seu plano, caso seja eleito candidato. Eu trabalho também muito, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito, como eu te disse, com pacientes graves, né? E de todas as idades, né? Eu não atendo crianças, né? Atendo adultos e terceira idade também. Uma outra situação, assim, nós não temos no SUS um apoio psiquiátrico para a terceira idade. Nós não temos atendimento domiciliar psiquiátrico, não só para a terceira idade, mas também para pacientes egressos, né, que são medidas simples. Tem atendimentos domiciliares, tem coisas maravilhosas feitas em outras áreas, em outras especialidades, que nós não encontramos na psiquiatria. Então, assim, eu acredito que com o representante da área lá, as coisas nesse sentido possam ser mexidas. Eu sou chato, eu vou falar de novo. É impossível que nós, 20 anos do século XXI, não tenhamos um serviço de baixa complexidade a serviço da população. Candidato, que ações podem ser implementadas, na sua visão, com o objetivo de melhorar as condições da carreira pública para médicos municipais?
Olha, em primeiro lugar, nós temos que fazer concurso público, né? Nós temos que ter a carreira do médico psiquiatra ou do médico que seja público, né? Ele é contratado, né? Ele faz concurso público, ele vai trabalhar 8 horas no estado, no município, no estado, seja onde for, né? E nós temos que desenvolver esse tipo de modalidade, essa carreira. E, óbvio, nós temos que remunerar bem uma pessoa. No momento em que a pessoa passa no concurso público, né, ele vai trabalhar no caso, em Porto Alegre, ele vai ser determinado para trabalhar em qualquer posto da cidade. E ele vai se dedicar à vida dele lá, né? Agora, ele tem que ser bem remunerado, as condições de trabalho têm que ser boas, existe necessidade de acesso à medicação. Eu tenho colegas que já trabalharam em postos de saúde, né, com contratos emergenciais, né? Não adianta tu botar um bom médico lá se tu não remunerar e tu não der condições de trabalho. O médico prescreve um remédio, não tem na farmácia. O médico tem 30, 40 pacientes para atender, um médico psiquiatra é impossível, né? Sabes que na psiquiatria tem que ter história, tem que se escolher uma história boa familiar, tem que ter entrevista, o paciente tem que fazer vínculo com a pessoa, tem que ter estrutura para fazer isso. Tu não pode ter, né, uma carreira sem estrutura. Candidato, o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre historicamente possui várias carências e ausência de investimentos em tecnologia de ponta e novos equipamentos. Como a sua atuação na Câmara Municipal pode ajudar o principal serviço de atendimento de urgências e emergências de nossa cidade? Olha, já disse um sábio colega meu alguma vez, se a verba legalmente determinada para a saúde for para a saúde, nós resolvemos os problemas. Este colega meu foi diretor do pronto-socorro, um grande amigo meu, já falecido, né? Há muitos anos ele falava isso. O que nós não precisamos de medidas muito complexas, nós precisamos que a lei seja executada, seja cumprida. Se o dinheiro que foi determinado para a saúde for para a saúde, grande parte dos problemas está resolvido. Perfeito. Candidato Oscar James Segal, temos ainda um minutinho, se quiser fazer um encerramento. Eu tenho participado de algumas reuniões virtuais, algumas reuniões pessoais com colegas, com pessoas da população, vendo as demandas, né? E o que a gente vê, assim, que, principalmente falando com colegas que trabalham no meio, né, são soldados de frente, trabalham no pronto-socorro, trabalham em emergências psiquiátricas, é que existe uma grande falta de estrutura de investimento. Uma das questões que nós vamos discutir na Câmara é o investimento para a saúde básica, que sai mais barato para o município. Se nós tratarmos lá na base, lá na prevenção, nós vamos ter menos crise, menos hospitalização, menos hipertensão, menos diabetes com problemas crônicos, né? Se nós tivermos um tratamento básico. Isso requer investimento. E isso requer que o dinheiro que está destinado para a saúde vá para a saúde. Perfeito. Doutor Oscar James Segal, muito obrigado pela participação, por nos receber aqui na Henriques. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Lembrando que as transmissões ficam disponíveis nos canais da Henriques, Instagram, Facebook e YouTube.